tema polêmico, né, sobre expiação limitada versus expiação universal. A gente está nessa série aí do calvinismo, né, versus o arminianismo, né, e a gente está conversando um pouco sobre essas linhas, né, de pensamento e o que é isso, né, o que vem a ser isso, né. A questão da expiação limitada e a expiação universal, o arminiano e o calvinista, né, eles acreditam que Cristo morreu pelos nossos pecados, né, e que pela fé em Cristo Jesus nós somos perdoados. Qual que é a diferença básica? Assim? É porque os arminianos acreditam que a expiação, né, foi para a morte, para a salvação de todo mundo, né, todo aquele que crê vai ser salvo. E os calvinistas, né, falam que Jesus Cristo morreu eficazmente apenas para os eleitos. E é um assunto muito polêmico, né, pastor? E aí, pastor, o que é expiação? Né? O que é expiação limitada, universal? Como é que funciona isso? Então, o que o senhor tem a dizer para nós? Um abração, Ronieri. Boa noite, galera. Bom dia, boa tarde. Dependendo da hora que você estiver aí assistindo esse nosso vídeo. Então, assunto tenso mesmo, falar sobre expiação universal, defendida pelos arminianistas, e expiação limitada, que é uma defesa dos calvinistas. Eu quero lembrar uma coisa, Ronieri, que nós já falamos no vídeo passado, que toda essa construção calvinista, ela só aconteceu numa defesa dos argumentos arminianistas, né? Foi por isso que isso aconteceu. Então, primeiro, os arminianos, eles dizem que a expiação ela é universal. É a ideia de Cristo morreu pelos pecados de todo mundo. A expiação está vinculada a essa questão desde o Antigo Testamento, aquelas cerimônias sacrificiais, né? O animal era sacrificado. Isso. Então você imagina, o pecador, ele ia para a presença de Deus com um cordeiro, e ali ele mesmo colocava a mão sobre a cabeça do cordeiro, confessava os seus pecados, numa transferência de pecados seus para um animal sem pecado, sem mácula. Ele pegava a faca, o sacerdote colocava uma bacia ali por baixo do pescoço dele e ele então cortava o pescoço do animal. Isso prefigurando Jesus, dizendo: o animal, o cordeiro inocente, derramou sangue para expiar o pecado do pecador. Para limpar. Quando o sangue caía na bacia, o sacerdote pegava o sangue e entrava no Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança, e ali o sacerdote dizia o seguinte para Deus: Senhor, aqui está o sangue de um animal inocente que morreu no lugar do pecador. E aí o sangue era derramado ali no Santo dos Santos, na presença dos olhares dos querubins, e nesse momento então Deus perdoava o pecado do pecador por causa do animal que morreu. Então, por causa do sacrifício. Ou seja, Jesus é aquele cordeiro que se sacrificou a favor do pecador. Qual é a questão então? É que os arminianos, eles dizem que esse sacrifício de Jesus foi um sacrifício para o mundo inteiro. Por isso chama de expiação universal, né? Para o mundo inteiro. Mas no sentido de, se você crê, não é que o sacrifício de Jesus na cruz de fato salvou você. Ele tem poder para salvar, mas não salvou. Entendi. Entendeu? Quando é que ele vai salvar? Se você quiser. E é um problema, mas se você quiser. Se você não quiser, não está salvo. Tem poder para salvar, mas não salvou. Bom, contrapondo esse ensinamento da expiação universal, vem a doutrina calvinista que diz que a expiação ela é limitada. Ou seja, Cristo morreu para expiar
o pecado daqueles que Deus elegeu. Então, por isso expiação com limite, né? Deus, na eternidade, salvou ou escolheu alguns. Esses que Deus escolheu, Cristo na história morre para expiar os pecados deles. Uma observação importante, Rogério, é que, de fato, o amor de Deus ou o sacrifício de Jesus é suficiente para salvar o mundo inteiro, se Deus tivesse escolhido o mundo inteiro. Então, a título de condição para a salvação, o sacrifício de Jesus abarcaria todo mundo. Agora, eficazmente, só atingiu o coração do eleito, porque o Espírito Santo regenerou primeiro. Tem uma questão da ordem dos saludes, que é a ordem da salvação, que é importante, né? Se a gente fosse tratar disso, porque os arminianos creem de uma forma e os calvinistas de outra. Então você imagina, o arminiano vai dizer o seguinte: primeiro, o pecador se arrepende dos seus pecados e crê. Então, se ele se arrepende e crê, Deus o regenera. Se Deus regenerou, aí ele vai ser justificado. Só que os calvinistas vão dizer, não, se a obra não começar com Deus, por meio da regeneração, depois ele se regenerou você então é capaz agora de arrepender dos seus pecados e crer em Jesus. E aí sim você é justificado. Entende? Esse é que é o ponto. Tá? Então a gente pode dizer que na questão assim, Jesus Cristo morreu por todos, sem fazer acepção de pessoas, né? Branco, né? Pobre, rico, então sem exceção de pessoas. Isso. Mas não morreu por todos, né? Sem exceção, não morreu por todo o universo, por todo mundo, né? Não faria muito sentido, né? Porque se ele morreu, né, para poder dar a possibilidade de salvação, né? No caso, aí a pessoa, né, não crê, não seria essa questão, né, seria mais fácil. Então assim, Jesus Cristo, né, poderia ter, né, salvado todo mundo, né? Mas nem todos vão crer nele. Exatamente. Olha bem, Jesus morreu para a salvação de povos ou de pessoas de todas as nações, de todas as tribos, mas não para salvar todas as nações, não para salvar todas as tribos. Por isso que ela é limitada, né? Por exemplo, nós poderíamos usar textos como, deixa eu pegar essa Bíblia aqui, como o de João, João no capítulo 10. 25 a 29? Isso, João capítulo 10. Na verdade, se nós fôssemos, por exemplo, o verso, vou passar no verso 14, Ronieri, só para você ver o raciocínio, né, para os nossos irmãos aí verem um raciocínio mais amplo. O verso 14 diz assim, Jesus, né? Eu sou o bom pastor. Olha bem, conheço minhas ovelhas. Essa ideia de conhecer minhas ovelhas é como se ele estivesse mostrando uma exclusividade já, né? Conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. Agora, olha o versículo 15. Assim como meu Pai me conhece e eu conheço, e eu sacrifico minha vida pelas ovelhas. Tá, ele está falando de sacrifício, vai remir essas ovelhas. Agora vamos para o verso de número 25. Você está aberto aí? Jesus respondeu, eu já lhes disse, e vocês não creram em mim. A prova são as obras que realizo em nome de meu Pai. Mas vocês não creem em mim, porque não são minhas ovelhas. Está vendo isso? Olha a clareza da fala de Jesus. Vocês não são minhas ovelhas, por isso não creram. Ele está dizendo, vocês não foram escolhidos pelo Pai. Se fosse, né? Continua a leitura para a gente raciocinar. Minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas nunca morrerão. Ninguém pode arrancá-las de minha mão, pois meu Pai as deu a mim e ele é mais poderoso que todos. Então, é exatamente isso. Fica claro nesse texto que nós lemos aqui que, primeiro, a vida eterna é um dom gratuito, mas é um dom gratuito que o Pai deu
antes que o universo fosse criado, né? E não é para todos. Então, esse é um texto. A gente poderia escolher outros vários textos. Um dos textos muito citados, por exemplo, pelos arminianos, é o João 3, o versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, né, que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O mundo ali quer dizer o quê? Então, essa é uma problemática. No Evangelho de João, o mundo pode significar o cosmos, o planeta. O mundo pode significar aquela ideia de malignidade, sistema corrompido, né? E o mundo pode significar mundo das pessoas, o ser humano, mas pode e é, nesse texto de João, o mundo dos eleitos. Deus amou o mundo dentro de um contexto ali, o mundo no sentido de as pessoas que o Pai deu para Jesus. Então o mundo aqui não é o mundo todo, não são todas as pessoas do mundo, mas é um mundo restrito aos eleitos. Tá? Essa é a ideia desse texto. E o que eu fico pensando também é sobre essa questão, porque se Jesus Cristo morreu para a remissão dos nossos pecados, né, e aqueles que não creem vão ser, né, condenados ao inferno, aquela pessoa que vai ser condenada ao inferno, né, se a gente for pensar assim, se ela foi condenada, né, essa questão da pena de salvação, se ela já foi condenada, né, e os pecados dela foram remidos em Jesus Cristo na cruz, né, como que ela vai pagar uma segunda vez os pecados que já foram lançados sobre Jesus? Então não faz sentido. Não faz sentido. Tem uma questão muito difícil de responder. Aliás, eu quero até aqui ser muito honesto com os nossos ouvintes. É que esse debate ele é antigo. Ele é muito antigo. Estamos falando sobre salvação e soberania de Deus. E nós não temos todas as respostas. Não conseguimos dar todas as respostas. Tem uma hora que nós somos obrigados a nos calar. Mas só não podemos deixar de tratar desse assunto, porque a Bíblia é muito clara em tratar desse assunto, né? Mas tem uma hora que você embaraça, que você mistura, que você atrela responsabilidade humana com sabedoria divina, que não dá para separar. Atos, por exemplo, quando aquele discurso de Pedro, ele vai dizer para aqueles homens, vocês crucificaram o autor da vida. Vocês o mataram, mas vocês fizeram isso porque Deus tinha predeterminado antes da fundação do mundo para que vocês fizessem. Como você responde, como você explica isso? Não é verdade? As duas coisas estão lá dentro. Responde com resposta do chamado, né, de cada um. Então você é responsável, mas foi Deus quem determinou que seria. Pastor Márcio, como é que é isso? Eu não sei, né? Só sei que Deus escolheu. Agora veja bem. Nesse processo aí, será que Deus foi injusto em escolher alguns para a salvação? É uma pergunta extremamente polêmica. Eu poderia dar a resposta da seguinte forma. Imagine que todos os homens são pecadores e eles estão caminhando para o inferno. Todos caminhando para o inferno. Só que eles não tomam a iniciativa, Ronieri, de ouvir a pregação do Evangelho. Às vezes o Evangelho está sendo pregado, um amigo está falando, alguém está chamando, está convidando, mas ele não escuta, ele continua caminhando para o inferno. Por quê? Porque o homem não pode responder, o homem não tem iniciativa, porque ele está morto dos seus delitos e pecados. Mas o eleito é aquele que, daqueles que estavam caminhando todos para o inferno, eu não sei porquê, que Deus foi lá e desentupiu o ouvido dele, tirou a cegueira dele, e ele percebeu que estava indo para o inferno. O que ele faz? Opa, eu vou mudar de vida, mas ele só mudou porque Deus foi lá e limpou o ouvido dele. Ou seja, porque o Espírito Santo regenerou. Pastor Márcio, por que Deus não fez isso com todos os pecadores? Não sei. Que é inclusive o próximo ponto, né, sobre a graça existir. Exatamente. Isso. Então, é isso. Obrigado, pessoal.